Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 20 de julho de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com nossos destaques do programa de hoje. Reajuste do aluguel dispara no país, subiu 3 vezes acima da inflação no primeiro semestre. Em cidades como Goiânia e Florianópolis, a alta de preços passou de 20% nos novos contratos. Números do anuário divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública trazem esperança e mostram queda no número de mortes violentas registradas no país em 2022. Foi o menor número de mortes violentas no Brasil nos últimos 11 anos. A indústria brasileira com o pé no acelerador. Alguns setores têm projeções muito otimistas e planejam para os próximos 2 anos a criação de 540 mil novas vagas no mercado de trabalho. O governo federal, de olho nas apostas esportivas, projeto de lei deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional para garantir a tributação deste, que vem se mostrando um excelente negócio, as casas de apostas virtuais nos últimos anos. A guerra da Ucrânia, depois de romper com o acordo que garantiu o comércio de grãos, o exército russo, pelo 3º dia seguido, volta a bombardear cidades portuárias ucranianas na costa do Mar Negro. Começou a Copa do Mundo de Futebol Feminino. As donas da casa, Austrália e Nova Zelândia, estrearam com vitórias. E ainda, as homenagens aos 150 anos de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação que tanto contribuiu para o desenvolvimento da tecnologia e que tanto projetou o Brasil para o mundo no começo do século passado. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. E hoje a gente começa com sinais de esperança sempre por um Brasil melhor. O número de mortes violentas no nosso país caiu em 2022. O recuo foi de 2,4% na comparação com o ano anterior, 2021. Os dados estão no anuário divulgado hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número de mortes violentas registradas em 2022 ainda é muito alto. Foram 47.500. E aí estão incluídos casos de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e também os casos de feminicídio. Da mesma forma, estão dentro desta estatística os casos que envolvem a atuação da polícia, tanto quando policiais matam em nome da lei, quanto quando eles morrem vítimas do mesmo tipo de ação. É um cenário ainda triste e gravíssimo no nosso país. No entanto, a queda no número de mortes violentas traz sinais de esperança. Em 2021, foram 48.400 casos assim. Apesar da média ter recuado, essa queda no número de mortes violentas não ocorreu em todas as tipificações de crimes. De 2021 para 2022, o número de homicídios dolosos, por exemplo, caiu 1,7%. O de latrocínios recuou 15,3%. Mas as lesões corporais seguidas de morte aumentaram 18%. E casos de assassinatos de policiais cresceram 30%, infelizmente. Das 5 regiões do Brasil, apesar da queda no número total, houve aumento de mortes violentas em 3. Na região sul, com crescimento de 3,4%, na região norte, 2,7%, e também na região centro-oeste, com um ligeiro aumento de 0,8% nos casos. O Sudeste, que registrou recuo de 2%, e a região Nordeste, com queda de 4,5%, contribuíram fortemente para o recuo na totalização desses números no Brasil. Em 11 anos, foi o menor número de mortes violentas registradas no país. Se a vida não está fácil para ninguém do ponto de vista financeiro, imagine para aqueles que vivem de aluguel. O reajuste disparou e subiu 3 vezes mais do que a inflação no primeiro semestre do ano. O índice FIPZAP mostra que o aluguel residencial em algumas capitais aumentou mais de 20% em 6 meses. No primeiro semestre deste ano, o reajuste médio do aluguel no país subiu 9,24%. segundo o índice FIPZAP de locação de residências. O valor é 3 vezes a inflação registrada pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE,
que de janeiro a junho subiu 2,87%. Em algumas cidades do Brasil, os aumentos passaram de 20%. É o caso de Goiânia, que teve o maior registrado, 24,03%. E Florianópolis, o reajuste por lá chegou a 23,72%. No Rio de Janeiro, quase 13% de aumento. Já em São Paulo, os reajustes ficaram um pouco abaixo da média, em 7,35%, assim como ocorreu em Brasília, 7,19%. Em Salvador, a alta chegou a 6,62%, em Porto Alegre, 6,3% e em Recife, 4,05%. Analistas do setor afirmam que um dos motivos do aumento no preço do aluguel está relacionado à alta da taxa de juros no país. E o aumento da taxa básica fez o custo do crédito imobiliário subir também. Isso diminuiu o acesso aos financiamentos. A demanda de mais pessoas alugando que comprando imóveis também fez com que o aumento no preço da locação tenha subido tanto. Na indústria brasileira, alguns setores estão com projeções muito otimistas para os próximos anos. A meta é chegar à criação de 540 mil novas vagas em 2 anos. Para aqueles com conhecimento em tecnologia e também nas ferramentas de comunicação, estão entre as oportunidades mais valorizadas. As principais demandas por profissionais estão em setores como construção civil, logística, vestuário e energia. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, esses 4 setores são estratégicos para o país e tiveram uma rápida recuperação após a pandemia. Ao todo, vão ter quase 4,5 milhões de vagas em 2025. Agora é preciso investir em formação para garantir que esses postos sejam ocupados no futuro. Essas informações do mapa do trabalho industrial, elas servem tanto para o Senai planejar sua oferta de cursos e também informar a sociedade sobre as oportunidades do mercado de trabalho, bem como identificar necessidades de requalificação, mas também para repensar a matriz educativa brasileira, ou seja, a oferta de formação. Para entrar nesse mercado é importante também que os profissionais tenham habilidades comportamentais como boa comunicação, fluência de ideias e saibam tomar decisões, as chamadas soft skills. A gente está no momento da era da informação, onde a informação é super acessível, você tem tutoriais, vídeos de pessoas explicando, profissionais de referência explicando sobre conceitos, técnicas, etc. Mas a execução que se tornou diferencial hoje em dia no trabalhador. Então, as soft skills, elas preenchem justamente essa lacuna entre o trabalhador, seu conhecimento técnico e a execução. Para aqueles que já se aposentaram ou mesmo para aqueles que estão em licença médica, por exemplo, mais uma medida foi anunciada no INSS na tentativa de diminuir as filas de atendimento. Agora é o mutirão do Conselho da Previdência Social. É esse conselho o encarregado de analisar os recursos de quem tem pedidos de benefício negados uma primeira vez. O Conselho de Recursos da Previdência Social dará início a um mutirão de ações. Vai servir para julgar processos que tratem sobre o direito ao benefício de prestação continuada e também as pensões pagas pelo INSS. A fila de benefícios do INSS tem hoje 1.794.000 segurados na espera de uma resposta. Caso haja negativa ao pedido após a análise inicial, o cidadão recorre ao Conselho de Recursos. É esse conselho que começa a fazer o mutirão em agosto. Nesta semana já entrou em vigor o programa que irá pagar bônus salarial para servidores a agilizarem essa fila. O Conselho de Recursos tem hoje um estoque de 1 milhão de pedidos pendentes. Desse total, 860 mil aguardam julgamento e 140 mil esperam exame médico pericial. O mutirão vai ocorrer durante 4 meses, de agosto a novembro. Em agosto e setembro, serão julgados os recursos que tratam de pensão por morte. Em outubro e novembro, será a vez do BPC, o benefício concedido a idosos e deficientes de baixa renda. E o esforço tem sido muito grande, na tentativa de reduzir aí essas filas. O governo federal também definiu outra estratégia para tentar diminuir aí as filas de atendimento do INSS. Só que vai custar caro. O Ministério da Previdência estuda pagar bônus salarial para servidores do INSS agilizarem a fila de espera por atendimentos.
O bônus pode atingir o valor de até R$ 4.500 para os servidores que trabalham na parte administrativa do INSS. Hoje, a fila de segurados à espera de algum benefício, como aposentadoria, pensão ou BPC, chegou a 1.790.000 segurados. O bônus administrativo deverá ser de R$ 68,00 por ponto de tarefa concluída. Os peritos médicos também devem receber bonificação por perícia realizada para concessão de benefícios por incapacidade. O valor, que hoje está em R$ 61,00, pode subir para R$ 75,00. As regras e o valor exato do bônus já foram publicadas em medida provisória. As condições de pagamento estão em negociação, mas dependendo do que for definido pelo governo, pode haver recusa dos peritos médicos em participar do programa. A Associação Nacional dos Médicos, peritos, contesta os critérios que estão sendo criados e defende a contratação de mais médicos. O mercado de apostas no Brasil deve passar a ser tributado e já a partir de amanhã. O Ministério da Fazenda e o Ministério do Esporte trabalharam juntos na elaboração de regras e sanções para empresas de apostas que atuam no país. O presidente da República deve enviar ainda hoje o projeto de lei ao Congresso Nacional. A tributação das apostas esportivas deve render aproximadamente 12 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. 2 textos devem ser enviados pelo presidente da República ao Congresso Nacional. Um deles trata da medida provisória que traz as questões relacionadas à tributação do mercado de apostas esportivas no país. O outro é o projeto de lei que prevê as sanções, as penalidades para as empresas que descumprirem regras. Esses 2 textos vão criar condições para que o Ministério da Fazenda estabeleça 6 portarias que vão regulamentar esse mercado de apostas esportivas. A expectativa é de que a Câmara avalie o projeto já em agosto, quando os deputados voltarem do recesso. Mas vale lembrar que uma medida provisória, ela já começa a valer no momento em que é publicada. Ou seja, é possível que já nesta sexta-feira, dia 22, a medida provisória seja publicada no Diário Oficial da União. E aí, os deputados terão um prazo de até 45 dias para avaliar e votar o projeto, porque ele será enviado para a Câmara em caráter de urgência. Então vamos rapidinho aqui para os principais pontos dessa medida provisória, um dos principais pontos, que é a tributação. As empresas de apostas esportivas, elas terão aí a sua receita bruta taxada em 16%. E a alíquota está dividida da seguinte forma: 10% para a Seguridade Social, 2,55% para o Fundo Nacional de Segurança Pública, 1,63% será destinado aos clubes esportivos, 1% ao Ministério do Esporte e 0,82% para a educação básica. O cidadão só não vai pagar impostos aí na hora de fazer as apostas, mas vai pagar se ganhar. E aí serão tributados em 30% todos os prêmios a partir de R$ 2.112. Com a regulamentação do mercado de apostas esportivas no país, o Ministério da Fazenda espera arrecadar cerca de 12 bilhões de reais por ano. Começou ontem o maior festival de música católica da América Latina, promovido pela comunidade católica Shalom e que comemora 25 anos. O festival ocorre este ano em Fortaleza, capital do Ceará, com muita música, diversão e espiritualidade. E chegou a hora do maior festival de música católica da América Latina, o Festival Aleluia, que este ano de 2023 completa 25 anos. E a gente vai te mostrar um pouquinho do que rolou no primeiro dia de festival. Você pode trazer suas crianças, tem um espaço Kids para ela, você deixa elas lá e pode vir curtir o Aleluia, depois pega elas e assim você tem um pequeno shopping, tem um espaço cultural, tem um cinema, tem show de comédia, tem bandas alternativas, tem o palco principal, tem a capela com o Santíssimo Sacramento, confissão, oração e aconselhamento, é para todo mundo.
Fico muito emocionada, porque acredito que é uma maneira de evangelizar muito boa. Menina, a senhora não tá cansada, não? Não tá na hora de ir pra casa, não? Tá nada, eu passo a noite todinha aqui, não tem nada. O que é que você sente quando tá aqui? Eu rezo pra minha família, pro meu pai e a minha mãe. E você? Eu sinto a presença de Deus, né? A presença de Deus. Você sente a presença de Deus nesse lugar? Sim. E o que é que você sente no seu coração? Quando Deus tá me cuidando. Você está fazendo a sua estreia aqui no Festival Hallelujah, logo em um momento como esse, onde nós estamos comemorando, 25 anos. Como é que tá esse coração? Porque hoje a noite é bem especial. Tô cheio de expectativa, me sinto muito honrado de estar aqui. Eu sei que é um lugar muito especial, que não é qualquer um que pisa, tem a ver com uma história construída. Eu acabei de lançar um DVD novo chamado O Fogo Não Se Apagou, que é um projeto de celebração dos meus 10 anos de carreira. Então a gente fez uma releitura de músicas já conhecidas e algumas músicas novas. Todas músicas para rezar, músicas de adoração, músicas para levar as pessoas a Deus. Para quem vier de Fortaleza, é só chegar. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes, nas TVs que estão nos transmitindo. Mas você que é de Fortaleza, pega teu carro, vem, tem estacionamento aqui dentro. O que não pode acontecer é você deixar essa experiência toda aqui que você pode fazer, você ficar de fora disso. Nós estamos te esperando aqui com um acolhimento único no Hallelujah. Uma alegria, né? O Festival Hallelujah, que vai até domingo na cidade de Fortaleza. Vamos para o intervalo, gente. Eu quero trazer imagens agora para você da cidade de Belo Horizonte, essa linda imagem da capital mineira ensolarada. Notícia rápida aqui, a Caixa Econômica vai abrir todas as agências com 1 hora de antecedência amanhã, sexta-feira, para uma ação voltada ao público do Desenrola Brasil. O banco registrou em 2 dias de atendimento o dobro da procura pela negociação de dívidas, nos seus principais canais. Vale para todas as agências no país. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta aberta de volta para este segundo bloco. A você de todo o país sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Pela terceira noite seguida, a Rússia voltou a bombardear cidades portuárias da Ucrânia. Odessa e Mykolaiv foram as mais atingidas. Essa retomada de ataques ocorre depois do rompimento de um pacto que permitia as exportações dos grãos ucranianos. A Rússia voltou a atacar os portos da Ucrânia no Mar Negro nesta quinta-feira, na terceira noite de bombardeios desde que Moscou se retirou do acordo para exportação de grãos, um pacto crucial para a alimentação mundial. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas na madrugada em bombardeios contra as cidades de Odessa e Mykolaiv, na costa do Mar Negro. O prefeito de Mykolaiv afirmou que pelo menos 5 prédios residenciais sofreram danos durante o ataque. Esta foi a terceira noite consecutiva de ataques na região costeira, desde que Moscou se retirou do acordo que permitia a exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro. O pacto expirou na segunda-feira. A Rússia advertiu na quarta que vai considerar como possíveis alvos militares os navios que seguem em direção à Ucrânia depois do fim do acordo. O início da ofensiva russa em fevereiro de 2022 provocou o bloqueio dos portos ucranianos no Mar Negro até julho do ano passado, quando foi assinado um acordo com mediação da Turquia e da ONU, que foi prorrogado em 2 oportunidades. Mas na última segunda-feira, o Kremlin anunciou a saída do pacto depois de meses de reclamações da violação de um dispositivo do acordo para permitir a exportação dos produtos agrícolas e fertilizantes russos. De volta aqui ao Brasil, vamos mostrar uma iniciativa que não é novidade no país, mas que cada vez mais ajuda as comunidades. Em Curitiba, a horta urbana Rio Bonito, no bairro Campo de Santana, extremo sul da cidade, é um espaço que é novidade total, Antes era entulho, agora a natureza deu vida aí a diversas hortas comunitárias, muitas pessoas atuando por lá. Quem vê esse espaço de mais de 13 mil metros quadrados, assim todo cultivado, exuberante e repleto de variedades de hortaliças, nem imagina que antigamente era usado para depósito de lixo e entulhos.
E foi lá em 2004 que os moradores do bairro Campo de Santana, em Curitiba, tiveram a ideia de produzir e colher no local alimentos orgânicos. O Delso é coordenador da horta desde 2010 e conta que muitas pessoas chegaram doentes e a horta se tornou como uma terapia. 80% dos horteiros aqui são tudo pessoas idosas, pessoas aposentadas. Pessoas que chegou aqui com problema de saúde, com problema de depressão, fazendo tratamento, pediu horta para mim, eu forneci a horta para ele e hoje o trabalho dele aqui é o dia inteiro aqui, a terapia dele, todo o tratamento dele se resumiu sarando aqui. Ao todo são mais de 100 famílias que trabalham cultivando as plantações. E aqui tem de tudo um pouco. Couve, couve-flor, cenoura, beterraba, rúcula, além de temperos como salsinha, cebolinha, louro, manjericão. E olha só que bonito este canteiro de alface e o que falar deste de repolho. Todos os alimentos, hortaliças que são produzidos aqui na horta comunitária, além de enriquecer a alimentação de toda a comunidade, ajuda também na economia familiar. São 130 metros cada horta, né? Então nós estamos na base de 100 famílias e fica livre a produção, para ele fazer a doação, para ele vender ou para ele o consumo próprio. A ideia é a alimentação saudável, né? Porque hoje aqui todo o produto é orgânico. A pessoa vem aqui, trabalha, ele mesmo planta, ele mesmo colhe e leva aquele produto que ele conhece fresco para casa. O Valdivino participa do projeto há mais de 10 anos. Segundo ele, a horta urbana Rio Bonito é uma prova viva de como uma ideia simples pode florescer e transformar vidas, unindo pessoas em torno de um objetivo comum, a paixão pela terra e pela comunidade. É um amor e uma dedicação que a gente tem, né? De cuidar daqui da horta, né? Você dá para ver aí, né? A organização aqui está muito bonita, que nós trazemos aqui para a população aqui do Rio Bonito e toda a região aqui de Curitiba, né? A cada dia que passa, a horta inspira outros bairros e comunidades a seguir o mesmo caminho, plantando sementes de esperança e solidariedade. Somente em Curitiba são mais de 47 hortas comunitárias, com mais de 37 mil pessoas envolvidas direta ou indiretamente, contando com o apoio da Prefeitura. Ao todo, são mais ou menos 4 mil famílias beneficiadas dentro do programa da Unidade de Agricultura Urbana. E é legal porque é uma iniciativa que vem trazer alimento fresco, economia, geração de renda. Eu falo em geração de renda porque as pessoas, além de poder comercializar esse alimento, elas doam e elas podem consumir fresquinho dentro de casa, em cima da sua mesa. Então isso é muito gratificante. Hoje, a horta urbana Rio Bonito é muito mais que um espaço de plantio. É um lembrete do quão bela e poderosa pode ser uma simples ideia, quando é regada com amor e dedicação. Ela nos ensina que mesmo em meio ao concreto e ao caos da vida urbana, é possível cultivar amizades, partilhar conhecimento e semear esperança para um futuro mais sustentável e unido. Nós temos 100 famílias, mas se a gente for colocar mesmo assim no papel, a gente atende mais de 500 famílias, né? Porque tem um parente, tem o vizinho e geralmente aqui a maioria das pessoas faz a doação. A pessoa vem aqui, pede um couve, a gente colhe o couve e nem cobra nada de ninguém, entendeu? Aquele ambiente que era um ambiente com uma ocupação negativa, a gente consegue transformar ele numa ocupação positiva e de altíssima qualidade. E a comunidade por perto, de alguma forma, está envolvida. Quem um dia vai pedir a couve, que o nosso entrevistado destacou, quem sabe no outro dia queira participar, queira ajudar de alguma forma. E aos poucos, mais e mais pessoas vão se envolvendo no projeto. Isso apenas em uma horta. Se você considerar que são quase 50 hortas comunitárias na cidade, são milhares e milhares de beneficiados que com este programa, que é tão bonito, aí podem ter uma vida melhor, um alimento mais saudável à mesa. E começou a Copa do Mundo de Futebol Feminino. As anfitriãs, nos jogos de abertura, deram um show para a alegria da torcida. Nova Zelândia venceu a Noruega por 1-0. E começou a Copa do Mundo com zebra. As mulheres da Nova Zelândia surpreenderam nesta quinta-feira ao baterem as norueguesas, consideradas favoritas no Grupo A, no jogo de abertura do torneio.
O placar magro de 1-0 com gol de Hannah Wilkinson levou à loucura os mais de 40 mil espectadores que desafiaram o frio em Auckland. Antes da partida, os presentes respeitaram 1 minuto de silêncio pelas vítimas de um tiroteio ocorrido na cidade, que deixou 2 mortos, além do atirador. As neozelandesas dominaram as ações em campo, mas tiveram dificuldade de converter as chances criadas. O único gol saiu no início do segundo tempo e o time da casa ainda teve a chance de ampliar o placar em cobrança de pênalti, mas a volante Rhea Percival acertou a trave. Filipinas e Suíça completam o Grupo A e entram em campo na próxima sexta-feira. Pelo Grupo B, a seleção da Austrália também venceu na estreia, 1-0 contra a Irlanda. Você vê o resultado aí na tela. A Copa Feminina continua com mais jogos na manhã de sexta-feira lá na Oceania. 11h30 da noite, horário de Brasília, tem Nigéria e Canadá. Amanhã à tarde, na Oceania, de manhãzinha aqui no Brasil, tem Filipinas e Suíça. Pelo Grupo A, Espanha e Costa Rica abrindo o Grupo C. Em 20 de julho de 1873, há exatos 150 anos, nascia no interior de Minas um dos mais notáveis inventores que o Brasil já teve, Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, um dos precursores da aviação, responsável por feitos históricos, como o voo mundialmente conhecido no 14 bis, em Paris. Mas o que muitas pessoas talvez não saibam é que o pai da aviação faz parte também da história do Parque Nacional do Iguaçu, maior remanescente da Floresta Atlântica na região sul e patrimônio mundial da humanidade. Curiosidade que a Luciana Macedo conta pra gente a partir de agora. Boa tarde, Luciana. Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde a todos. Alberto Santos Dumont, quem nunca ouviu falar dele, né? O pai da aviação, reconhecimento máximo pelo pioneirismo de ter conseguido voar com um aparelho mais pesado que o ar e com propulsão própria. Feito que aconteceu em Paris no dia 23 de outubro de 1906. Mas o voo com 14 bis não foi o seu único grande feito, não. Antes disso, em 1901, ele já havia criado o dirigível que fez o sobrevoo pela capital francesa, contornando a Torre Eiffel, que inclusive rendeu a ele um prêmio por ter completado ali o trajeto de 11 quilômetros no tempo mais rápido até aquele momento, que foi de 29 minutos e 30 segundos. Em 1907, ele também criou o avião Demoiselle, que foi um dos primeiros ultraleves do mundo. Mas olha, o que muita gente talvez não saiba é que Santos Dumont é considerado o padrinho do Parque Nacional do Iguaçu. Quem já visitou ali as cataratas, quem já visitou o parque, com certeza deve ter visto por lá uma estátua de bronze em homenagem ao aviador. E por que ela está ali? É o seguinte, em abril de 1916, Santos Dumont visitou a região, conheceu as cataratas, conheceu o parque, se encantou com a exuberância do lugar, mas até aquele momento se tratava de uma propriedade privada. Então, Santos Dumont fez o seguinte, ele viajou até Curitiba para falar pessoalmente com o presidente do estado, à época Afonso Camargo, e sugeriu ali a desapropriação daquelas terras. 3 meses depois foi aprovado, então, o decreto que declarou o local como sendo de utilidade pública e que depois veio a se tornar o Parque Nacional do Iguaçu. A estátua de bronze, em homenagem a Santos Dumont, foi inaugurada em 1979, ou seja, Santos Dumont teve uma grande contribuição, de uma forma especial também, para os paranaenses. Volto com você, Odilon. O pai da aviação morreu em 1932. E hoje pela manhã, em Brasília, aconteceu uma cerimônia militar em homenagem aos 150 anos de Alberto Santos Dumont na base aérea da capital federal. Você vê agora um trecho do discurso do comandante da Força Aérea Brasileira, Marcelo Damasceno. Com a simplicidade dos sábios e a convicção dos predestinados, Dumont viveu e, sem buscar a glória, a conheceu. Unindo sonhos e esperanças que se perdiam nas distâncias, ao aproximar homens e mulheres, ajudou a integrar a humanidade, construindo assim um mundo melhor. Hoje, portanto, reverenciamos a memória desse herói nacional que, em sua curta e fulgurante passagem pela vida, demonstrou a imensa potencialidade do ser humano, a qual reside na simplicidade, no saber e, sobretudo, na determinação de realizar, indo muito além do apenas desejar. Caros brasileiras e brasileiros, legítimos herdeiros do pai da aviação, o simbolismo de que se reveste esse dia
no qual, há 150 anos, esse herói nascia, eleva ainda mais o brilho e o valor de todos os atos de celebração por meio dos quais nos unimos neste mês de Dumont. Solenizar esse obstinado gênio brasileiro, intitulado de Marechal do Ar, por seus grandes feitos da aeronáutica brasileira, rememorando sua vida, suas obras e seus valores, é forma justa de reconhecer e contemplar sua pioneira e visionária atuação na aviação, que conduziu o mundo a um caminho sem volta rumo ao progresso. Merecida a homenagem ao nosso querido pai da aviação, Alberto Santos Dumont, que hoje faria 150 anos. Pauta Aberta está terminando, gente. Muito obrigado pela companhia, excelente fim de tarde para você e até amanhã.